nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o ano C, sétimo domingo do tempo comum. O tema da nossa liturgia, tirado das leituras, trata da misericórdia, o caminho da perfeição. Neste domingo, então, meditaremos com o ensinamento que conduz à pátria celeste, a misericórdia. Uma virtude que muda a nossa vida, mas que o mundo não gosta. Elogiada pela sabedoria divina, o mundo ensina não levar desaforo para casa. A Escritura Sagrada ensina o perdão e não ser vingativo. Este, então, é o resumo do nosso tema. Na história da formação do povo de Israel, nós vamos trabalhar com a primeira leitura, tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, depois versículos 7 a 9, versículos 12 e 13 e versículos 22 e 23. Como que é a história? Saul foi o primeiro rei, Davi o segundo, sucedeu. Lembramos que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, mas escrita por homens. Então, o homem deixa também a sua marca no texto sagrado. Não nela há atitudes humanas, não inspiradas por Deus, mas registradas pelo escritor sagrado, segundo o seu entendimento no contexto da época. Nessa parte da Bíblia, Saul saiu para matar Davi, mas cansado, dormia profundamente no seu acampamento com o seu grupo. Davi se aproxima juntamente com a sua turma, vê Saul dormindo, sua espada ao lado dele, é aconselhado a matar Saul. Mas Davi é uma pessoa justa, misericordiosa, respeita a vida, dá outro modo, outra atitude, e não aceita o crime que era permitido na sua época. Davi confia na ação de Deus, age com misericórdia, não mata Saul. Nós também não devemos agir como juiz em causa própria, fazendo justiça com as próprias mãos. A história bíblica, meus amigos, nos ajuda a descobrir o modo certo de agir, procurando a sabedoria de Deus e abandonar-se nos seus ensinamentos, deixando a sabedoria humana. Já no Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, o evangelista transcreve para nós o ensinamento de Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai para aqueles que vos difamam. É uma perícope do Evangelho. Jesus se dirige aos seus discípulos, destinatários do seu ensinamento, propondo-lhes o resumo do seu Evangelho, como exigência fundamental do reino de Deus. Assim podemos resumir esta passagem do Evangelho de Lucas. Primeiro passo: o amor pelos inimigos, amar os inimigos, fazendo bem, bendizer e rezar por eles, por aqueles que têm maus propósitos contra nós e às vezes até querendo nos destruir. Um amor santo, mas sobretudo sem fingimento. Segundo ponto: amar ou amor desinteressado e gratuito, que supera os interesses pessoais.
a exemplo do amor de Deus. Não é o amor de grupinhos, mas universal, sem reservas. O ensinamento de Jesus a respeito do amor, antes de ser uma teoria ou um dever, é um dom, uma real possibilidade de amar como ele ama o Pai. O terceiro ponto que nós podemos tirar para a nossa reflexão: o perdão e generosidade. O amor humano tem sua fonte no amor de Deus. Amor concreto diante das dificuldades humanas, que se traduzem em misericórdia, com acolhimento, com a confiança, num amor que começa sempre depois do perdão. Na comunidade, o amor se dilata com a partilha fraterna. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos trabalhar um pouquinho com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é uma continuação do texto semana passada. O apóstolo continua, então, a sua tese sobre a ressurreição dos mortos. Faz um paralelo entre o homem criado, Adão, feito alma vivente, e o último Adão, Jesus Cristo, que se tornou homem-deus e que dá a vida. O primeiro, ele é mortal, frágil, tirado do barro. O segundo é divino, sobrenatural, potente. É nesse sentido que Paulo fala sobre a ressurreição. Um dependente psíquico mortal, que é Adão, primeiro homem. O outro, espiritual, o novo Adão. Adão é escravo do pecado. Lembramos que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, mas escrita por homens. Então, o homem deixa também a sua marca no texto sagrado. Não nela há atitudes humanas, não inspiradas por Deus, mas registradas pelo escritor sagrado, segundo o seu entendimento no contexto da época. Nessa parte da Bíblia, Saul saiu para matar Davi, mas cansado, dormia profundamente no seu acampamento com o seu grupo. Davi se aproxima juntamente com a sua turma, vê Saul dormindo, sua espada ao lado dele, é aconselhado a matar Saul. Mas Davi é uma pessoa justa, misericordiosa, respeita a vida, dá outro modo, outra atitude, e não aceita o crime que era permitido na sua época. Davi confia na ação de Deus, age com misericórdia, não mata Saul. Nós também não devemos agir como juízes em causa própria, fazendo justiça com as próprias mãos. A história bíblica, meus amigos, nos ajuda a descobrir o modo certo de agir, procurando a sabedoria de Deus e abandonar-se nos seus ensinamentos, deixando a sabedoria humana. Já no Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, o evangelista transcreve para nós o ensinamento de Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai para aqueles que vos difamam. É uma perícope do Evangelho. Jesus se dirige aos seus discípulos, destinatários do seu ensinamento, propondo-lhes o resumo do seu Evangelho, como exigência fundamental do reino de Deus. Assim podemos resumir esta passagem do Evangelho de Lucas. Primeiro passo:
Amar o amor pelos inimigos. Amar os inimigos. Fazendo bem, bendizer e rezar por eles. Por aqueles que têm maus propósitos contra nós e às vezes até querendo nos destruir. Um amor santo, mas sobretudo sem fingimento. Segundo ponto, amar ou amor desinteressado e gratuito, que supera os interesses pessoais. A exemplo do amor de Deus. Não é o amor de grupinhos, mas universal, sem reservas. O ensinamento de Jesus a respeito do amor, antes de ser uma teoria ou um dever, é um dom, uma real possibilidade de amar como ele ama o Pai. O terceiro ponto que nós podemos tirar para a nossa reflexão, o perdão e generosidade. O amor humano tem sua fonte no amor de Deus. Amor concreto diante das dificuldades humanas, que se traduzem em misericórdia, com acolhimento, com a confiança, num amor que começa sempre depois do perdão. Na comunidade, o amor se dilata com a partilha fraterna. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos trabalhar um pouquinho com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é uma continuação do texto semana passada. O apóstolo continua, então, a sua tese sobre a ressurreição dos mortos. Faz um paralelo entre o homem criado, Adão, feito alma vivente, e o último Adão, Jesus Cristo, que se tornou homem-deus e que dá a vida. O primeiro, ele é mortal, frágil, tirado do barro. O segundo é divino, sobrenatural, potente. É nesse sentido que Paulo fala sobre a ressurreição. Um dependente psíquico mortal, que é Adão, primeiro homem. O outro, espiritual, o novo Adão. Adão, escravo do pecado, destinado à morte eterna. Cristo, ressuscitado para o homem, libertando-o e salvando-o. Deste modo é que ele afirma, o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Amados irmãos e irmãs, a nossa ressurreição é obra misericordiosa de Deus. Ressuscitamos corpo e alma no julgamento final. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna, dependendo do que vivemos aqui na terra, dependendo do que nós trabalharmos para o reino de Deus, dependendo do que nós fizermos para o nosso encontro definitivo com o Pai. E assim fica a nossa meditação, a nossa homilia desse 7º domingo do tempo comum, dedicado a Lucas. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, @Encontro Bíblico Catequético, divulgar, compartilhar com seus grupos. E muita riqueza nós podemos tirar disso aqui. Tenha um santo domingo, uma boa semana. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.